Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. Nós não estamos no Pico, mas nós estamos no Morro da Nova Sintra, aqui direto da Laje com Lincoln Reis. E hoje a nossa convidada é a farmacêutica Maria Tereza. Ela vai falar um pouquinho sobre medicamentos, falar um pouquinho sobre o bem-estar das pessoas. Pessoal não. É o Lente Nervosa. Ele deve estar dormindo, mas Lente Nervosa, roda a vinheta. Tereza, obrigado por aceitar o nosso convite. Está aqui participando, explicando um pouquinho sobre farmácia, sobre medicamentos. Obrigadão, hein? Eu que agradeço o convite. Então vamos às perguntas. As pessoas acreditam que chás e remédios de ervas em geral não fazem mal porque são naturais. Isto é verdade ou mentira? Olha, em parte é verdade. Porque assim, o que acontece? Nem tudo que é natural não quer dizer que não vai fazer mal. Por exemplo, chá de erva doce. Tenho certeza que você já tomou, todo mundo já tomou chá de erva doce na vida, né? Não pode dar em bebê. Pra acalmar um pouco, né? Pra acalmar, né? Pra gás, dor de barriga, Isso. Ajudar na digestão. Você sabia que o bebê não pode tomar? Não bebê sabia. Não pode tomar chá de erva doce porque pode dar irritação no estômago do bebê. Olha aí, e é natural, todo mundo tem, a vovó fala pra dar, a gente já acaba dando chazinho pra criança desde novinho, não pode. Mel também não. Mel, ele pode dar botulismo, super sério em bebê, só depois dos 2 anos. Só depois de 2 anos? Só depois dos 2 anos. Olha que bacana, é bom explicar para o telespectador e também para o web espectador, né? As pessoas que vão assistir também o programa na internet. Que bacana, eu não sabia já disso, que a criança só depois do 2º ano de vida que pode tomar o melzinho. Que é mais seguro, que aí o corpinho dela já está mais formado, ela já consegue digerir o mel de jeito que isso não seja mais um perigo. Olha, que legal. Tem assim, eu acho que é legal a gente contar também que assim, por que produto natural às vezes é complicado? Porque assim, as plantas, os produtos naturais, eles têm uma mistura de substâncias. A gente não consegue, igual no medicamento, separar uma coisa só e aí dar mais segurança. Tem muita coisa ali. E aí você acaba tendo um risco muito maior de ter um efeito que você não gostaria, ou de você ter um problema com a medicação que você já toma, com um problema de saúde que você já apresente e de repente você vai ter aí uma reação mais grave por causa de um produto natural. Olha que legal, hein? Papai e mamãe, prestem atenção aí nessa dica da farmacêutica Tereza, hein? Tereza, ainda sobre plantas e chás, a possibilidade da pessoa que toma ser alérgica ou sobre o princípio ativo do chá? Então, ela pode ter alergia sobre tomar um chá natural? A princípio, a gente pode ter alergia a qualquer coisa que não seja produzida pelo próprio corpo, qualquer coisa externa, inclusive uma planta. Não é comum, mas, por exemplo, essas plantas que têm um cheiro mais forte ou que produzem seiva, que é aquele líquido que sai quando você pega aquela planta e amassa ou mexe no caldo, no caule sai um líquido, igual o látex que é tirado de caule de seringueira, são plantas que podem dar mais alergia. Pólen que sai das flores, dá alergia respiratória, bem comum. Caramba, que bacana. E automedicação é perigoso ou não? Então, a automedicação, ela pode ser bastante perigosa. Ela é útil até em alguns momentos. Por exemplo, você está com febre. Você não vai lá no médico com a febre que você tem. Está com dor de cabeça? Vai lá na farmácia, compra um remedinho, tem aquele remedinho que você já está acostumado e toma sempre. Então, assim, a automedicação, ela realmente acontece. O problema dela é quando ela acontece sem orientação nenhuma. Então, você vai lá, pega um medicamento, às vezes algo que você nunca usou, você toma um medicamento que seu vizinho, seu parente, ele foi lá e te indicou, toma que isso aqui é ótimo, está com dor nas costas, é maravilhoso. Pode ter sido bom para você, mas não ser bom para outra pessoa. Então você tem que ter uma orientação, principalmente idoso, criança, gestante, são públicos que o corpo funciona de um jeito um pouco diferente. E aí você precisa ter mais atenção. Aí para isso tem o farmacêutico que vai estar lá, ele pode te orientar. Como você, naquele seu problema, se você pode resolver ou não com a medicação que tem lá na farmácia, sem prescrição do médico, ou se o ideal é você realmente procurar um serviço de saúde.
Para poder prescrever o medicamento correto. Para você poder olhar melhor e ver a causa ali do seu problema. É isso aí, bacana. Muitos pais dão remédios como antibiótico, antitérmicos aos filhos, no lugar de levarem ao médico, como a gente já estava falando. Como que você vê isso, Tereza, sobre os riscos, né? Porque a mamãe e o papai já vai lá o Google, né? Vai no Google e quer procurar, poxa, meu filho está com dor de barriga, como é que eu faço para poder... Então, acaba aqui pegando a informação do Google e levando um medicamento para a própria criança, para o próprio bebê. Como é que você vê isso? Então, Lincoln, o que acontece é o seguinte, a gente, né, quando você tem um bebezinho, quando ele nasce, normalmente nas primeiras consultas o médico ele já vai te dar uma orientada naquelas coisas mais comuns que a criança tem. Então, ou então na primeira febre, a primeira dor de barriga que a criança tem, você leva no médico, ele já te orienta, olha, quando tiver com febre de tanto, você vai dar tantas gotinhas disso ou daquilo, aí você já acaba sabendo. Aí quando tem outra febre, você acaba repetindo aquela mesma orientação. E aí o que você tem que tomar cuidado? Não é que você não vá fazer isso, até porque não dá para toda febre que seu filho tiver, você levar ele no pronto-socorro no hospital. Você acaba tendo o risco de seu filho pegar uma outra doença. Sim. Então, você tem que tomar cuidado. Como é que a gente observa? Olha, meu filho está com febre. A febre é baixa? É ali 37,5 até 38. Dei umas gotinhas do medicamento, do jeito que o médico já tinha indicado. Meu filho melhorou. Joia, beleza, observa. Ah, não, olha, a febre dele está voltando. Aumentou. Ele tomou o medicamento 10 horas da manhã, era para tomar às 4 da tarde. A febre dele voltou antes. Opa, já tenho que observar. Não, tomou uma vez no dia e ficou ótimo. Tá vomitando, tá com diarreia, tá muito molinho, dormindo o dia inteiro, não quer comer, não toma água. Fique esperto. Não vai dando só medicação. Leve ele no médico para olhar. Qualquer sintoma diferente. É importante ficar bem esperto. Antibiótico, de jeito nenhum, nem criança nem adulto. Usar antibiótico sem a avaliação correta é um perigo. E até mesmo para comprar tem a dificuldade, né? Hoje em dia tem, Lincoln. Antigamente Antes não tinha. Né? Quando eu comecei a trabalhar, já há um tempo aí, em drogaria, qualquer um chegava lá e pedia. Ainda que tenha a tarja vermelha dizendo que precisa, as pessoas conseguiam comprar sem. É super comum. Ah, eu tô com uma gripe, eu vou tomar antibiótico. Mas agora tem um carimbo, agora tem uma prescrição. Agora não dá mais. Precisa deixar uma cópia da própria receita do médico. Mas às vezes o pessoal dá jeito, né? Pega o restinho do antibiótico do vizinho, tem a medicação que ele conseguiu e não tomou toda. Não pode, gente. Cada doença, ela vai ter ali o antibiótico certinho, se for o caso. Pode nem ser caso de antibiótico. Porque até mesmo o antibiótico é um medicamento que é mais forte ainda, né? É um medicamento mais forte, ou não? É que assim, o antibiótico, ele tem que ter uma indicação muito específica. Então, ele serve para tratar algumas doenças. E você tem que tomar certinho. Se você não tiver com uma doença para que ele serve, não vai adiantar nada. Você vai tomar, pode criar aí uma outra dificuldade, ter um monte de reação. Aí você vai, às vezes, ficar doente por causa da medicação, porque tomou na hora errada e sem indicação. Ele é muito bom, mas na hora certa, para a doença certa e do jeito certo. E a grávida? A grávida deve tomar mais cuidado também ou não? A grávida deve. A grávida, o corpo dela funciona todo diferente, porque ela está ali. O corpo dela passa a funcionar para o bebê, para que o bebê cresça, se desenvolva e ela possa depois chegar no parto. Então, o corpo dela funciona de uma outra maneira e isso também altera na medicação. Então, se você tomava um medicamento quando você não estava grávida e estava tudo certo, quando você está grávida pode dar tudo errado. As reações mudam, o corpo reage de outra forma, fora o risco de tomar a medicação e fazer mal para o seu bebê. Então, não pode tomar qualquer coisa, não pode chegar lá na farmácia e tomar, mesmo que seja um antitérmico sozinho. Tem que tomar cuidado. Está amamentando? A mesma coisa. Medicação pode sair no leite e fazer mal para o bebê. Tem que tomar cuidado. Eu sempre vejo o cuidado dos farmacêuticos quando vai uma jovem, vai uma moça e ele pergunta, né? Tá grávida, né? Porque para poder não indicar um medicamento que possa prejudicar a criança e o neném, né? Sim, a gente pergunta e às vezes dentro do serviço de saúde a gente não sabe realmente, seja no serviço público como eu tô hoje, ou seja no serviço privado, na drogaria, no hospital, é sempre importante a gente saber, porque de repente ela vai estar tomando uma medicação que vai fazer mal para ela ou para o bebê e aí ela tem que evitar mesmo. Bacana.
Bacana. Fala um pouquinho do risco de remédios para emagrecer e antidepressivos, né? Hoje a gente vê uma procura enorme para esses dois tipos de remédio, principalmente também o do emagrecimento, né? Como é que a gente recentemente vimos algumas reportagens até no Fantástico, na Globo, sobre uma jovem que veio a falecer por conta desses remédios de emagrecimento. O que você deixa aí um recado para essas pessoas que querem emagrecer rápido? Tem aquela ilusão, né? Vamos emagrecer, que essa pílula aqui é aquela pílula da mágica, né? Vou tomar ela e ela vai secar meu corpo. Como é que você explica um pouquinho? Eu lembro muito quando eu tive meu primeiro filho, eu tenho 2 filhos, e o médico falou, quanto tempo você demorou para ficar do jeito que você está agora? Foi 1 ano, não foi, mais ou menos, entre engravidar, ter seu bebê? Você não vai demorar menos do que esse 1 outro ano, no mínimo, para voltar ao corpo que você tinha. É a mesma coisa com o emagrecimento. Você demorou uma vida para ganhar peso. Você não vai perder depressa, não de maneira saudável. Então, é bastante arriscado. Comer é bom, todo mundo gosta, e às vezes as pessoas ganham peso não só porque estão se alimentando de uma forma inadequada. Tem vários problemas de saúde que podem contribuir para isso. Então precisa tomar bastante cuidado. E hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso a muita informação e sempre tem um milagre pronto para aparecer. É um chá, é um comprimido, até nos programas de TV, olha, toma aquele shake, ele é maravilhoso, você vai emagrecer 10 quilos num mês. E aí depois volta tudo. Mas é complicado. É complicado. E volta até pior, né? Às vezes volta pior, porque você perde muito depressa, o seu corpo não teve tempo de se adaptar à mudança, né? Então é complicado, tem que tomar cuidado, porque você não sabe o que tem ali, né? Pode ter 1 milhão de coisas que fazem mal. Essa moça mesmo que apareceu, ela teve um problema muito sério, ela teve uma hepatite que levou ela, infelizmente, a falecer aí. Por quê? Porque tinham muitas substâncias que agrediram o fígado dela. O corpo dela não conseguiu eliminar aquilo tudo e ela acabou falecendo. Você pode ter problema renal, você pode ter problema de gastrite, então é bem complicado. O emagrecimento ele tem que vir de maneira saudável, né? Você procura um nutricionista, muda a forma de alimentar, vai fazer uma atividade física, vê a causa do seu ganho de peso. Às vezes é um problema hormonal, não é verdade? Aí se você não tratar esse problema hormonal, também não vai resolver. Você vai fazer dieta, vai fazer exercício e não vai perder peso. Então, com cuidado, a gente consegue um objetivo. Não tão depressa, mas consegue. E o antidepressivo? Então, o antidepressivo, os antidepressivos são medicamentos extremamente úteis, desde que usados com a indicação certa. São vários tipos, não é um medicamento só. Quando surgiu o antidepressivo, há algumas décadas atrás, eles eram até chamados a pílula da felicidade, o primeiro que surgiu. Por quê? Porque as pessoas se sentiam bem tomando, mas ele precisa ter uma indicação certa e um acompanhamento. Por quê? A pessoa pode não se adaptar ao uso desse antidepressivo e aí ela não melhora, ela pode ganhar peso, ela pode ter problemas de estômago, ter problemas em relação até à vida sexual dela por causa da medicação. Então ela precisa ter um acompanhamento para que o medicamento faça o efeito que a pessoa espera, ela se sinta melhor. E para isso precisa de uma boa indicação. Às vezes não é nem o caso de tomar um antidepressivo, né? Às vezes as pessoas tomam, eu vou tomar porque aí eu vou ficar mais disposto, eu vou fazer exercício, eu vou comer menos. Mas de repente não é o indicado para você, precisa tomar cuidado. Você falou em princípio ativo. Explica o que é princípio ativo para o telespectador. A gente fala, né? E o web espectador. A gente fala bastante, né? Não só farmacêutico, médico, a gente da área da saúde fala muito de princípio ativo. O que é o princípio ativo? Ele é aquela substância, a parte do medicamento ou até do chá que você vai tomar que vai fazer o efeito. É ele que vai chegar lá no nosso corpo, no lugar certo e fazer a gente melhorar daquilo que a gente está sentindo no momento, daquela doença. Show de bola. Quais são os testes feitos para se desenvolver e aprovar um medicamento? Hoje nós temos a Anvisa, nós temos os órgãos que são os órgãos controladores e os que autorizam, né? É uma pergunta bem bacana, porque às vezes as pessoas acham, esse remédio aí não é legal, teve discussão com vacina, né? Tanta coisa hoje em dia, ainda mais o momento que nós atravessamos, né? Que foi o momento da pandemia, onde surgiram vários remédios salvadores, né? E o pessoal ficava com aquela pulga atrás da orelha, né?
E até é interessante isso, porque assim, dá bastante trabalho para você produzir e ter um medicamento para venda. E é por isso que às vezes custa tão caro um medicamento novo. Muitas vezes a gente não tem nem acesso, dependendo da medicação. Porque o que acontece? Começa com uma pessoa que vai lá, o pesquisador, ele vai estudar. Olha, qual que é o problema? Aí ele vê como é que o corpo da gente funciona e como é que acontece a doença dentro do nosso corpo. E aí ele vai pensar numa substância, lá numa molécula, que vai resolver aquele problema no corpo da gente. Aí ele pensa, vai desenhar o projeto daquele medicamento, vai ver se é possível produzir. Às vezes não é, fica muito caro, não é viável. Deu certo, passou dessa fase, produziu essa substância, aí vai testar. Aí vai para o laboratório. Lá ele vai pegar um pedacinho, uma célula, um pedacinho do nosso corpo. Então vamos supor, é para a pele? Vai pegar um pedacinho de pele microscópico, bem pequenininho. Vai colocar aquela substância que ele testou para agir lá naquela célula e ver se funciona. Ver se funciona. Funciona, quanto que eu tenho que usar? Como é que isso vai ser? Ah, não, matou minha célula. Então não deu certo. Então é outra fase do teste. Deu certo, consegui definir quanto que eu vou usar, como que eu vou usar na célula, passo adiante. Vou testar em animais. É uma polêmica, né? Às vezes as pessoas falam, ah, não, eu não quero que seja testado em animal. Para um cosmético, até tudo bem. Mas imagina um medicamento. Se a gente não testar antes nos animais, muitos problemas não vão aparecer lá eu testando só na célula. Então a gente coloca em animais que são parecidos com a gente, que funcionam mais ou menos do mesmo jeito. A gente vê como que aquela medicação vai agir neles. Se dá problema no filhotinho, se não dá. O que aconteceu com aqueles animais? Passado isso daí, precisa testar em pessoas. Aí testa num grupo bem pequeno de pessoas selecionadas para ver como funcionou. Deu certo. Pessoas que estão sofrendo com aquele tipo de doença ou precisando daquele medicamento. E às vezes, nem, dependendo da doença que eu testo, não é nem na pessoa doente ainda. Vou testar numa pessoa saudável para ver se nela não dá problema. Porque dependendo da doença, não vou arriscar a testar nela primeiro. Testo na saudável, depois passo para doente. Feito isso, vou aumentando o número de pessoas que eu vou testar. Cada fase dessa precisa de aprovação. Aprovação pelos entes sanitários, aprovação pelos entes de classe, então, grupo médico, grupo de farmacêutico, pelas universidades, ética, os conselhos de ética que vão dizer se eu posso ou não fazer a pesquisa, se está adequado ou não. Cada fase. Se eu não tiver aprovação de cada uma dessas fases, o processo não anda. Isso demora anos. Feito isso tudo, aprovou, consegui dizer, olha, medicamento funciona desse jeito, para aquele tipo de pessoa, tem um efeito legal, tem uma aprovação do órgão regulador lá do meu país ou mundial, dependendo de onde for, tenho aprovação, posso começar agora a fabricar? Vou fabricar, vou produzir e vou lançar no mercado. Depois que lança no mercado é a última fase, onde muitas pessoas vão utilizar. E aí, se eu tiver qualquer problema, também posso ter esse medicamento tirado do mercado. Pode ser retirado, né? Pode ser revogado a qualquer momento. São processos longos, demoram às vezes décadas até eu ter um medicamento lançado. Às vezes ele já é lançado, já atrasado. Já não consigo nem ter o efeito que eu queria porque demorou demais. E como você vê sobre a vacina da Covid? Por que foi tão rápida essa condução? Você acha que atropelaram ou já era necessário, tinha que fazer porque a gente já estava voando, né? O avião explodiu, então o único paraquedas que nós estávamos ali tinha esse recurso, né? Que é a própria vacina. Se funcionar bem, se não funcionar, a gente já sabe que não deu certo. Como é que você vê essa condução que foi feita com a vacina? Qual a sua opinião sobre isso? Então, vacina, hoje em dia, não tem como, igual eu estava explicando para vocês, na questão de quanto teste precisa ser feito, a vacina não saiu com décadas. Porém, como é que essa vacina foi feita? As vacinas que a gente tem hoje? Com processos que já passaram por teste anteriormente. Não é uma vacina que surgiu do nada. Então, ela já tem uma forma de ação que já é conhecida. Então, você usa como base algo que já existe, que você sabe que funciona. Faz uma pequena alteração e aí você começa a testar. Não vieram sem teste.
Todas essas vacinas que tem aí no mercado, elas também foram testadas antes de serem utilizadas. A gente tem que acreditar aí na segurança do processo e houve. O que acontece é aquilo. Depois que vai e lança e você dá para muita gente, você pode encontrar aí, por exemplo, o efeito não era tão bom quanto se imaginava, né? Antes a gente tomava a vacina no início, né? Ah, não é 100%. Olha, não, aí a gente já chegou ali naquela questão de que ela consegue evitar caso grave, mas não te imuniza 100%, eu vou precisar de uma dose adicional. Só deu para perceber isso mesmo depois que você deu para bastante gente. Mas que é seguro? É seguro sim. Porque assim, foi importante aquele momento e o investimento foi bem maior quanto ao medicamento. O medicamento, pelo que eu entendi, você me explicando, é uma descoberta, né? Então a pessoa vai descobrindo cada momento e cada etapa. Agora a vacina tinha que ser inserida, então o investimento foi maior e mais rápido, sim, né? Não é que pulou etapas, acelerou etapas. Sim, não era só um grupo estudando lá, igual um medicamento, era todo mundo estudando ao mesmo tempo, cada um contribuindo com uma parte. É isso aí, foi muito bom o esclarecimento. Qual a diferença, Tereza, sobre o remédio genérico, o similar e o original? Porque as pessoas hoje vão na farmácia e pedem o genérico por questões de ser mais barato. A gente sabe que as pessoas estão sofrendo com falta de emprego, poder aquisitivo e tudo mais, então as pessoas optam pelo genérico. Como é que você ouve genérico, similar e o original? O genérico ele foi uma revolução aqui no Brasil, né, Lincoln? Nós somos um país que tem muito medicamento genérico. Em outros locais, isso até não acontece, o que dificulta às vezes o acesso das pessoas à medicação. Em outros países, as pessoas nem chegam a fazer certos tratamentos. Nós somos pioneiros até, por exemplo, na questão do HIV. Quando a gente teve a política do genérico, a gente conseguiu viabilizar o tratamento de HIV gratuito no serviço público. É o único país que faz isso, é o Brasil. Qualquer um que tem HIV, ele consegue o tratamento todinho do governo, mas precisou do genérico. Porque se fosse dar o medicamento de referência, o original, né? O original ia ficar caro. E qual que é a diferença? O medicamento original, de referência, é aquele lá, que fez todos aqueles estudos, todos aqueles testes, que custou bem caro para o laboratório fazer. Esse é o original, é o de referência. Então ele apresentou todos os estudos e fez aquilo tudo, todo aquele processo para conseguir lançar o medicamento dele. Esse medicamento passa um tempo com a patente. O que é a patente? É aquele registro que ele consegue que diz que só ele pode fazer o medicamento, para compensar o que ele gastou para produzir. Sim. Passada a patente, a gente pode ter o genérico. O que é o genérico? É um medicamento igualzinho. Ele não pode ser em nada diferente do original. E como é que isso é feito? A Anvisa, ela testa. Você tem que fazer vários testes para comprovar que o seu remédio é igualzinho, irmão gêmeo daquele lá que foi o primeiro a ser lançado. Já o similar, ele tem que provar que tem a mesma substância, na mesma quantidade, que eu vou usar na mesma dose. Porém, por exemplo, ele não precisa ser da mesma cor, do mesmo tamanho, ele não fica com a aparência dele exatamente igual, mas ele tem que funcionar do mesmo jeito que aquele primeirão lá. Então tá explicado aí para quem tinha, como é que fala assim, aquela pulga atrás da orelha, né? O genérico, similar, o original. Funciona, tem que funcionar. É obrigatório tem funcionar. Tem que funcionar, senão ele não pode lançar o remédio dele. Ô, Tereza, por que tem horas exatas, né? A gente sempre, quando vai à procura de um médico e o médico fala assim, você tem que tomar esse medicamento de 8 em 8 horas. De 6 em 6 horas, 4 em 4 horas. O que isso significa? Realmente é obrigatório? Verdade, sim ou não? O que isso influencia na condução, ingerir esse medicamento fora do horário ou após o horário que o médico prescreveu? Então, essa questão de medicamento, às vezes até as pessoas nem saem com essa orientação do médico, né? É bem comum a gente que trabalha, né? O farmacêutico acaba sendo um profissional mais próximo da população. Então, às vezes a pessoa vai lá no médico, às vezes tem até vergonha de perguntar como é que vai tomar e chega lá e não entende a letra do médico, é aquela confusão. Olha lá e fala... Tem isso ainda, né? Tem isso. Eu não sei o que é isso, eu não sei como é que toma, como é que eu vou fazer? E aí, por que tem, né, o horário para tomar e eu tenho que tomar a medicação?
Porque assim, ó, vamos entender aquele princípio ativo, aquela substância que faz efeito, igual a gente. A gente sai todo dia para trabalhar e tem uma função lá no nosso trabalho. A gente demora um tempo se arrumando, saindo de casa, chega no trabalho, vai lá, faz o trabalho e demora um outro tempo para chegar na casa da gente. Tem que ter um outro lá, né, um outro funcionário para ir lá e continuar o nosso trabalho para que ele continue sendo feito. No hospital, por exemplo, é assim, 24 horas. Não posso sair antes do outro chegar. Senão, o serviço não acontece. Medicação é a mesma coisa. Ela precisa chegar lá no local onde ela vai fazer o efeito. E na hora que ela já está se preparando para ir embora, está perdendo efeito, o corpo está eliminando, eu já tenho que ter outro pronto para agir, que é a outra dose. Por isso que a gente define o horário. Então, como é que a gente define esse horário? Olha, eu sei que aquela substância vai agir durante 2 horas. Eu vou ter o efeito dela do jeito que eu quero. Então, eu tenho que tomar outra dose naquele período. Senão, eu vou ter um período ali do corpo sem a medicação fazendo efeito. Uma troca de turno, né? É uma troca de turno. Além do que, tem outras coisas que a gente considera também. Imagina só, Lincoln, você toma um medicamento, um diurético, que é aquele que dá vontade de fazer xixi. Se você tomar à noite, o que vai acontecer contigo? Ah, banheiro não é certo. E aí, é legal? Não é legal. Você vai ficar a noite inteira levantando para fazer xixi. De noite é o horário para tomar? Não é. Vou tomar de dia. Sim. Então, isso a gente considera. Outra coisa, tem algumas substâncias que o nosso corpo já produz em determinados horários. Então, eu preciso tomar o medicamento de acordo com isso também. Tem que tudo isso ser considerado. Alguém já estudou isso para poder determinar. Para poder dizer para você, tem que tomar nesse horário aí. Na receita, né? E é claro, a gente também precisa escutar a pessoa que vai tomar. Às vezes, os horários que ela tem na vida dela não são aqueles que todo mundo tem. E aí eu também preciso rever como é que ela vai tomar nos horários certinhos para manter os intervalos. Muito bom. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, está aqui participando do nosso programa na Laje. Eu deixo agora aberto para você fazer as suas considerações finais. Gente, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando, né? É muito importante a gente ter esse canal, né? Um bate-papo, né? De bater papo, falar com a população. E assim, dentro disso que a gente tem conversado aqui, é que a gente tem que ficar muito atento ao nosso corpo, às nossas necessidades, sejam elas as doenças que a gente tem, os sinais que a gente vai notando, aquelas diferenças. Tomar cuidado, né? Não ir aí usando qualquer coisa, qualquer indicação do amigo, aquela solução mágica da internet, que pode ser muito perigoso. E também prestar atenção, estou fazendo um tratamento, não estou me sentindo bem, não está dando muito certo? Presta atenção, é você, é seu filho, não importa. Procure auxílio, vê se é isso mesmo e vamos ter aí a nossa vida mais saudável, cuidando da gente, tomando aquele cuidado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Antes de terminar, vou deixar aqui os abraços, os beijos aqui para as pessoas que nos seguem, que acompanham o nosso programa. Alô, Giba! Grande Giba está assistindo lá, esse momento deve estar esparramado no sofá. Juntos também, mandar outro abraço também para o Tiago. O Tiago não, o Tico. Alô, Tico, Santiago, meu primo, pai do Luquinhas, está lá também assistindo nosso programa. Outra pessoa que falou também ultimamente comigo, poxa, Lincoln, eu assisto o programa sempre, é o Gabriel lá da Du Castilho. Alô, Gabriel, forte abraço, meu irmão. Também tem o Viola, também tem bastante gente que acompanha. Graças a Deus o programa está indo de vento em popa, graças a essa produção aí, a produção dos bastidores, a produção que está aí trabalhando sempre. Dia, é sol e chuva. Mandar um beijo para a Gilda, para o Caio, para o Raí e principalmente para o meu amigo, que ele nunca vem, ele está sempre no sofá. Pipoca. Fique com Deus.